Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que privilégio, que alegria, que honra. Mais uma quinta-feira, roda dos esclarecedores. Sou o seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Lima, pastor Fernando, que já vai falar, vai contribuir como sempre, diretamente e indiretamente quando ele não está presente. E hoje é uma alegria muito grande ele estar conosco. Olha só, você em casa, nós já iremos dar início, tá? Você em casa, eu vou pedir a gentileza, por favor, faça o que eu vou fazer agora. O presbítero Roberto já mandou no nosso grupo, quem é da igreja, já está no WhatsApp o link do grupo, o link da página. Eu vou pedir a gentileza para você compartilhar, faz isso, tá bom? Um minutinho, vamos fazer isso? Porque a gente quer mais pessoas assistindo a nossa programação. Eu tenho certeza que você vai fazer isso alegremente, baixando aqui o volume para a gente compartilhar. Faça isso, olha só. Tem mais pessoas aí que vai fazer isso, eu tenho certeza. Se nós tivermos 10 pessoas que façam isso, olha só que bacana. Pronto, compartilhado. E a gente vai dar início agora. Vocês sabem que nós temos aqui a colaboração da equipe de transmissão. Hoje conosco está a irmã Salma, esposa do pastor Fernando. Também o obreiro na porta lá que recebe os irmãos, que a igreja já está aberta. Você toma todos os cuidados. Você que está em casa, é bom falar isso, né, pastor? Que já voltou já, tá, irmãos? Já está funcionando, conforme os cultos de domingo, de quinta-feira. Você é muito bem-vindo, venha de máscara, vai ter álcool em gel, vai ter ali os obreiros para te orientar, tudo direitinho, mas venha participar. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida, compartilhe. Muito obrigado mais uma vez. Antes de mais nada, a gente vai fazer uma oração. Só que eu quero justificar, vocês sabem, alguns não. Essa cadeira vazia, daqui a pouco chega o presbítero Ricardo para estar somando conosco na roda dos esclarecedores. Nós iremos falar sobre, os irmãos sugeriram para continuarmos falando sobre o que nós pregamos na mensagem de domingo, né? O levar da cruz, o carregar da cruz. O que seria isso na vida cristã? O que significa carregar a cruz? E hoje, mais do que ninguém, o pastor Fernando está aqui, tem uma longa experiência na caminhada de levar a cruz. Acho que ninguém da igreja aqui tem mais tempo. Ele deve ser uma das pessoas, não por questão de idade, mas mais tempo na fé cristã. Então ele, mais do que ninguém, pode falar para a gente o que é carregar a cruz de fato. Para isso nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude. Nós iremos orar. E você em casa, faça isso também, tá bom? Fale que Deus não só nos use aqui, nos traga esclarecimento, revelação, luz da palavra, mas que você esteja com o coração aberto para receber. Ok? Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia maravilhoso. Que dia lindo, que dia abençoado. Por mais que para muitos foi corrido, para tantos outros dificultoso, problemáticos os dias, os momentos, mas em tudo isso nós glorificamos o teu nome. Nós temos motivos de sobra para te agradecer. Nós reservamos esse pequeno tempo, 1h10, 1h20, para debruçarmos diante da sua palavra. Nosso coração, Senhor, vem aqui alegre, não vem contrito. Tenho certeza que o meu irmão em casa, que sintoniza, que interage, que participa, que comenta, que faz perguntas, faz isso com alegria, com amor. Então nós pedimos que o Senhor sonde o nosso coração, e no sondar do coração o Senhor vê se há em nós algum caminho mau, nos guia pelo caminho eterno. Que o teu Espírito possa fazer isso, nos guiando para a sua palavra. Nós amamos ela, pedimos que ela venha com revelação, com graça, com iluminação na nossa mente. No nome do Senhor Jesus, amém, 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 amém. Deus abençoe, irmãos. Antes de mais nada, quero pedir para vocês fazerem sim as suas perguntas, suas colocações. Você que é da igreja, pelo WhatsApp você pode fazer. Você que não pertence à nossa igreja ainda, já te convido a fazer parte de algum culto nosso. Nossos cultos são de quinta-feira, ok? Toda quinta-feira tem essa roda maravilhosa de ensino, de estudo bíblico, às 10:08, às 10:20, e também aos domingos, né, pastor? Às 6:30. O pastor Fernando sempre vai estar aqui no domingo trazendo uma... Não perca essa oportunidade, tá bom? E você que é de muito longe, não pode vir aqui, participe conosco. Os cultos são transmitidos online, ao vivo, não é live, é culto, certo? Pastor Fernando, antes de nós vermos aqui, boa noite, paz do Senhor. Que tema é esse? E o Senhor, mais do que ninguém, como eu disse, vai poder falar muito para a gente sobre esse assunto.
Boa noite, pastor Marcelo, boa noite a todos vocês que estão aí sintonizados em mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. É muito interessante quando nós pensamos sobre essa relação, porque esse tema é um tema extremamente presente na vida cristã, até porque daqui a pouco eu tenho certeza que você vai ler o versículo, né, onde Jesus fala sobre tomarmos a nossa cruz. Quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. E é interessante porque pensando numa sequência do pós-modernismo que foi falado aqui as últimas 2 semanas, há um evangelho que eu me lembro que no seminário o meu professor de epístolas paulinas, ele falava que nessa nossa última geração estão escrevendo o 5º evangelho. Uau, olha aí que conversa fiada essa, né? Os 4 evangelhos não basta, estão escrevendo um 5º evangelho. Um evangelho onde não tem cruz, um evangelho onde é tudo light, tudo leveza e tal. Então é um evangelho que não tem a ver com os 4. Então, como se não bastasse eles, tem um 5º aí sendo escrito. Então, estão relativizando. Então, quando a gente pensa nisso, sobre esse versículo, ele é bem incisivo, ele é um corte na carne em relação ao verdadeiro evangelho, a verdadeira tomada de posição para a sua caminhada. E aí, no decorrer, nós vamos pontuar algumas coisas. É algo direto, o Senhor está falando então para nós que é algo direto. O que nós vamos ler aqui agora em Lucas capítulo 9, o que Jesus quer dizer para a gente não tem curva. Esse 5º evangelho tem muita curva, tem muita conversa fiada, e aqui Jesus vai ser direto. Acompanha com a gente, Lucas capítulo 9, vou fazer a leitura, versículo de número 23, diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Uau, tem muita riqueza, muita profundidade. E siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder por amor de mim, perder a sua vida, ele a salvará. Porque que proveita o homem granjear o mundo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Eu vou terminar essa leitura, que é um conjunto, né? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória do meu Pai, dos santos anjos. Em verdade vos digo, que todos os que aqui estão, alguns hão que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Mas nós queremos ficar nesses primeiros versículos, e eu peço que o pastor já possa, por gentileza, fazer a introdução. E mesmo antes dessa introdução, eu preciso dizer que eu vim ouvindo, estudando, e tem uma coisa que o senhor falou que estava no meu coração, então assim, bate de frente para concordar. Olha só, existe o evangelho sem cruz, como também existe na teoria, porque na prática não é bem assim, não deveria ser assim, um discípulo sem cruz. Discípulo de verdade é um discípulo que carrega uma referência, um sinal do que Jesus disse, que nós iremos falar. Mas será que então existe pessoas que se denominam discípulo, mas são discípulos sem cruz? Porque o que Jesus disse aqui é bem diferente, né, pastor? O evangelho não tem condição. O que acontece nessa questão desse 5º evangelho, que, como eu disse, meu professor, ele dizia no seminário, a ideia do 5º evangelho é justamente uma ideia de aliviar certas questões na nossa caminhada. E não é possível aliviar certas questões em nossa caminhada. Eu preciso dizer para vocês, não tem como eu enganar vocês dizendo que certas questões vão ser tiradas. Não tem como. O evangelho sem cruz não é evangelho. Por quê? O que precisamos entender, gente, eu sou pastor, amo o que faço, não escolhi, fui escolhido. Pastoreio é dom, não é função, não é cargo, é dom, segundo o que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios. Então, dom você recebe, simples assim.
Porque em condição normal, um ser humano normal, ele não aceitaria uma função dessa de pastor. Um chamado desse. Porque, rapaz, não é brincadeira não. Sim. Não é brincadeira não. O negócio é bruto, como diz o nordestino. O negócio é bruto. E entendeu? quem está de fora não entende. Não, acha que é glamour. É glamour, é porque festa. os últimos anos, as últimas Esse quinto evangelho, as últimas 3 décadas mostraram isso como símbolo de riqueza, de ter avião. Essa coisa midiática que tem, é ter avião, é morar em casarão, é status quo. Isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Então, o que acontece, pastor Marcelo, e ouvintes, o que vem se pregando ultimamente é um evangelho de um modelo de igreja. ou seja, o que o senhor quer dizer com isso? Depois do modelo de igreja, é um modelo de homens, estabelecido por homens. A sã doutrina, ela não tem a ver com igreja. E eu não estou aqui, por favor, deixa eu abrir um parênteses. Tem um pessoal revoltadinho com a igreja aí. Tem, né, pastor? Tem um pessoal, tem o movimento dos desigrejados, muito pelo contrário. Amo a igreja, amo ser pastor, amo meus pastores, meus Amamos líderes, os problemas da igreja. Amo, não tenho problema nenhum. O que eu estou trazendo aqui, estou dentro da igreja, não pretendo nunca sair. Se tem problemas, eu entendo que é dentro dela que eu vou lutar para ajudar a resolver os problemas. Não é ficar de fora falando mal, isso é papel de covarde. Ou ficar de dentro fazendo um papel covardia. Contra. Covardia também. Ficar de fora atacando Vamos pedra, dar exemplo disso? Vamos dar exemplo disso? Como seria? Por exemplo, o que para a gente entender o que o senhor quer falar, pastor? Pessoas que estão dentro da igreja e vê os problemas que todas as igrejas têm, a nossa que tem, a do vizinho tem, a de trás, todas têm. Em vez de eu somar com os problemas que eu vejo na igreja, eu fico em rodas, em comunidades, em grupos, naquelas panelas que você já ouviu dizer, aquelas panelas, e fico falando, em vez de eu chegar no caso. Você quer falar dos problemas? Olha quem você procura. Você tem que procurar. Se você vê algum tipo de situação que é normal, todas as igrejas terem problema, o que tem que fazer? É procurar o pastor. Pastor, eu estou vendo uma coisa assim, o que o senhor acha? Como que lida com isso? Agora, o que a gente vê então que é, pastor? As pessoas entre si se degladiando e arrumando problema mais do que já existe. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos refletir juntos, vamos chorar juntos e vamos orar juntos. É o que a gente pode fazer, entendeu? Resolver todos os problemas? Não é possível, não tem como. Enquanto tiver ser humano, enquanto nós não tivermos em corpo glorificado, não vamos conseguir resolver todos os problemas, porque tem ser humano lá. Então é isso. O que acontece é que estabeleceu-se então um modelo, seguindo minha linha de raciocínio, estabeleceu-se um modelo onde a doutrina da instituição, e aqui quando eu falo igreja, eu estou falando a questão institucional. Eu não, repito, gente, isso precisa ficar muito bem claro, não estou falando contra a igreja, nem nada. Eu muito pelo contrário, eu sou um militante, eu sou uma pessoa contrária, eu sou um apologeta da igreja, defensor. Eu sou uma pessoa que luta contra o movimento dos desigrejados. Igreja é estabelecida por Deus, está na palavra e tudo mais. O que eu estou falando é que gerou-se nas últimas décadas, nessa relação final, uma questão institucional, onde as pessoas acreditam nessa força institucional e nos seus líderes. Então o que acontece? Instituições falham, líderes falham porque são homens, estão sujeitos a falharem. Haja vista Pedro, que ele anda com Jesus, anda sobre as águas. Olha as experiências do Pedro, ele anda sobre as águas, ele vê Jesus curando o cego, ele vê Jesus curando leproso, ele vê Jesus ressuscitando, ele vê Jesus no momento da transfiguração e tantas coisas. Ele come do pão multiplicado, do peixe multiplicado, ele tem todas essas experiências. E daqui a pouco o Pedro
vai lá e nega Jesus. Não bastando uma vez, ele nega 3 vezes. Então, se você fixa a sua esperança em homens, se você fixa a sua esperança em instituição, naturalmente haverá o momento da decepção nessa caminhada. O que está errado aí? Trocaram o valor das Escrituras. É aqui nas Escrituras que está a sã doutrina. E o nosso modelo maior é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando você olha para Jesus Cristo de Nazaré, você já lembra imediatamente de uma cruz. Então esse evangelho que tem hoje aí é um evangelho light, um evangelho onde a cruz é de isopor, um evangelho que não tem as pessoas. Estava vendo uma palestra recentemente sobre essa geração que nós temos hoje, a geração jovem de hoje. Eles estavam falando que a geração frágil, criada com danoninho, com Nutella e tal, entendeu? Empinou pipa no ventilador da casa, né? Jogou bolinha de gude no tapete da casa. Então, o pessoal, eu estava vendo uma palestra de um grande palestrante no Brasil, e ele estava falando sobre isso, que aí se tornou uma geração frágil, que o papai e a mamãe não podiam dizer não, entendeu? Não, meu filhinho, minha filhinha, altamente... Palmada nem pensar. Não, palmada nem pensar. Altamente protecionista. Aí quando vai para a vida real, ou quando vem para a igreja, o que vai acontecer? Os conflitos acontecem. No trabalho, vai ter problema com o líder, com o patrão, com os colegas. No casamento, vai ter problema. Muito mais. O que acontece com essa geração? Nunca se viu tamanho nível de desistências em relacionamentos como há nos dias de hoje. Sim. Por quê? Eles não estão preparados para as dificuldades. Porque papai e mamãe passou a mão na cabeça a vida inteira. Criado com Nutella, nada contra Nutella. É uma configuração, uma forma de dizer. Só uma forma. É até legal, né? É até legal lá Nutella, até gostoso. De vez em quando minha mulher arruma uma Nutella para meus filhos lá, eu pego uma Nutelinha lá escondida e tal. Mas não pode. Então o que acontece? Essa fragilidade leva-se para todas as esferas do relacionamento. E aí vem para a igreja na mesma situação, achando que é tudo mar de rosas. O evangelho de Jesus Cristo é tudo mar de rosas. Tem uma música que o João Alexandre interpreta, eu não lembro quem é o autor, não é dele, mas diz o seguinte: rosas são belas, mas rosas têm espinhos. As rosas, elas são belas, mas as rosas têm espinhos. Então, quando eu penso em Jesus, o evangelho é belo, mas ele tem uma cruz. Tem a cruz. Quando eu penso em Jesus, ele fala, Jesus não engana ninguém. Por isso que eu falo, nós temos que nos fincar nas Escrituras Sagradas e nós temos que olhar para Jesus Cristo de Nazaré. Não tem enganação, não tem fake news, não tem, o perfil não é fake de Jesus Cristo. Ele curava enfermos e cura, ele fazia milagres e faz, ele ressuscitava e ressuscita, ele ressuscitou e já não está mais entre os mortos, nunca mais vai morrer, aleluia. E ele diz o seguinte: quer vir após mim, quer vir nessa caminhada, toma a sua cruz e me siga. Aí você olha para ele e fala assim: mas como é que é esse negócio de cruz? É só você olhar via cruzes e você vê o que é. Agora eu passo a bola para vocês. Olha só, gente, chegou aqui o ilustre, como vocês sabem, né? Presbítero Ricardo. Nós estamos falando aqui sobre essa ideia, né, desse evangelho. O pastor no começo falou. Vou passar pelo microfone. Tenta fazer. Nós estamos aqui. Fala aí. Liga. Aqui assim, ó. Passamos o som, estava ótimo Deve ser comigo. Olha aí. Fica assim, não se Ao mexe. vivo é assim mesmo, hein, gente? Lembra daquela brincadeira? Estátua, achou, fica nessa posição. Som. Olha só, que legal. Gente, eu estava dizendo aqui, presbítero, sobre o seguinte: o pastor no começo falou sobre que parece que existe, né, um quinto evangelho, onde é um evangelho sem cruz, né?
E a gente quer a sua participação no começo já falando sobre essa ideia aí, um evangelho sem cruz. Ou seja, o Damian disse sobre um discípulo sem cruz, né? Estreitando mais. O evangelho tem cruz, mas parece que existem alguns discípulos que o texto diz que cada dia tem que carregar a cruz. Parece que ele carregou no domingo, quando ele veio para a igreja, mas na segunda-feira, quando começa a vida dele diária na rua, no trabalho, ele não quis carregar a cruz. Não é verdade? Infelizmente é uma realidade isso, né? Primeiramente, saudar os irmãos, paz do Senhor Jesus, boa noite, Deus abençoe os irmãos aqui, os nossos nobres professores, né, ilustres. Estava tão bom ouvindo falar que eu acho que precisava nem eu falar, cara. Estava curtindo aqui. Podia continuar, estava uma benção. Então, assim, no meu entendimento, na minha compreensão, quando você pensa em cruz relacionada ao Evangelho de Cristo, eu entendo que ela tem duas vertentes. Uma é aquilo que o próprio texto diz: quem não toma sua cruz, vem e me segue. Eu tenho para mim, dentro de toda a estrutura e contexto bíblico, que Cristo está falando das adversidades, das dificuldades que você teria, que lhe impediria de seguir a Cristo. Pode ser qualquer coisa na sua vida. São as lutas, são as dificuldades, é aquele parente doente, é aquele pai doente, ou aquela situação de status, ou de tradição de família. Nicodemos, lembra? Que foi à noite, porque ele temia ser criticado pelos seus irmãos patriotas. Então, aquilo poderia ser um empecilho para que ele viesse a seguir a Cristo. Esse é um sentido. O outro sentido eu entendo que seja aquele que está relacionado ao Efésios capítulo 4, que é o comportamento, que é o padrão moral que os crentes devem ter. Onde Paulo diz, por exemplo, aos Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que antes eu vivia na carne, na velha natureza, olha o padrão de comportamento, aquela vida que eu vivia na carne, na antiga natureza, no meu antigo modo de viver, eu agora a abandonei, e eu vivo agora pela fé no Filho do Homem, que morreu por mim e tornou a ressuscitar. Então, esses dois viés, eu creio que a Bíblia permeia essas duas ideias. Aquela primeira de dificuldades, porque no mundo onde nós vivemos são um mundo de aflições. Capítulo 16, versículo 33 de João. No mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis o quê? Cruz para você carregar. Capítulo 11, 28, citado no domingo passado, Jesus fala de um carregar de uma cruz, de um jugo, de uma dificuldade, de uma caminhada na vida com dificuldade, às vezes com enfermidade, às vezes com desemprego, às vezes com situação de tradição da família, qualquer situação que seja. Toma a tua cruz com essa dificuldade, vem e me segue. Não há desculpas para não seguir a Cristo em detrimento de qualquer uma destas possíveis dificuldades. E a outra, eu acabei de citar aqui agora. Então, o que tem sido abandonado? Eu acho que a primeira e a segunda opção. Tanto não querem carregar a cruz por conta das dificuldades. Eu não vou porque... Eu vou dizer uma que me disseram esses tempos atrás aqui, sabe? Eu não vou porque eu gosto de tomar a minha cachaçinha. E por conta disso eu não posso seguir a Cristo. Então eu não quero abandonar aquilo para poder seguir aquilo. Uma outra, quantas desculpas nós podemos pensar aqui? Eu não vou seguir a Cristo, por quê? Porque quando tudo estiver bem na minha vida, já ouviu isso? Eu vou arrumar a minha vida primeiro, eu vou arrumar aquela e aquela outra situação, coisa e tal, e depois eu vou me entregar para Cristo. Já ouviu essa? Eu vou esperar ficar mais velho, né? Quando eu não tiver mais o que fazer, eu vou seguir a Cristo. Já ouviu essa? Então são as dificuldades que as pessoas, os empecilhos que as pessoas colocam diante de Deus e dos homens para não carregar a cruz de Cristo, né? E a outra é o comportamento moral que nós já citamos aqui, um elevado comportamento padrão moral. Aqui, rapidinho, um versículo só, 4:11 de Efésios 4:11, para perder a mania, entendeu? Mania de dizer ao contrário. Então, aqui
no subtítulo da minha Bíblia, fala assim: como devem agir os crentes, versículo 17. Sendo assim, eu vos afirmo que no Senhor Jesus insisto, que não mais viveis como os gentios, que viviam na inutilidade dos seus pensamentos, eles com o entendimento mergulhado em trevas, separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aí Paulo está dizendo, não como você vivia antes, mas andando em novidade de vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Gálatas 2:20, não mais vivo eu. Como que eu vivia eu antes? Vivia assim, dessa forma. Efésios 4:17. Ou Efésios capítulo 2, seguindo o curso do príncipe deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Então esses dois viés, esses dois pensamentos a Bíblia permeia. Nenhuma e nem outra o mundo de hoje, ligado, né? Modernismo, pós-modernismo, aquele conceito de que o pastor vem falando, né? De termos um evangelho sólido, baseado nas escrituras, no caráter e na palavra de Deus. E está em voga aqui nessa noite, nesse momento, por esses dias aqui. Perfeito, perfeito. Olha só, gente, eu quero também compartilhar com vocês o pensamento que eu tenho ouvido muito, estudado muito sobre isso. Uma das pessoas que eu vim estudando, ouvindo agora, foi o Subirá. E ele falou justo aquilo que no domingo eu preguei sobre. Eu nem tinha ouvido ele no domingo, nem estudei nada vindo da parte dele no que eu preguei domingo. Só veio a calhar o que eu acreditava. A gente tem entendido às vezes o carregar da cruz com aquilo que é momentâneo, a dificuldade. E a segunda parte que o senhor falou, que é mega importante, da ideia do comportamento, da ideia do estilo de vida adotado pelo discípulo de Jesus. Porque Jesus decidiu viver aquilo por nós, morrer por nós. Então a ideia do estilo de vida, que é o que está faltando hoje na mente dos cristãos, que aquilo, carregar de cruz, é um estilo de vida, é uma maneira que você se comporta diariamente, é o que nós lemos aqui em Lucas, diariamente, porque a adversidade você não tem diariamente, tem dias que você não tem adversidade. Então se você associar o carregar com a cruz com algum tipo de adversidade, vai ter dia que está de boa, e você não está levando a cruz. Então, e outra coisa, quando você pega a origem, porque a gente pensa que só foi Jesus e os dois ladrões que morreram crucificados. Isso eu concordo com o Luciano também, quando ele falou agora ali, e eu ouvi, que quando a gente lá no começo da fé cristã, parece que era só os dois ladrões e Jesus que morreu na cruz. Não, era algo daquela época muito forte, milhares de pessoas condenadas à morte. A morte deles era feita por intermédio da cruz. Então a pessoa, quando ela acabava de ser julgada, condenada, ela pegava a sua cruz e ela ia ser crucificada com a sua própria cruz. Então a ideia do que Jesus diz é isso, ó, você já sabe que o caminho é a morte. Então o que Jesus também fala para a gente é isso, você sabe que para me seguir, não tem como seguir sem a cruz. Não tem como você esperar a vida. O evangelho de Jesus é isso, é morte. Aí sim depois vai vir a vida. Não tem como você querer viver sem antes você querer morrer. A ideia não é que aí eu não quero morrer, não. Se você é um discípulo de Jesus, tem que estar arrepiando, como eu estou arrepiado agora aqui, tem que estar ardendo na alma. Eu quero morrer por Jesus, quero morrer pelo evangelho, eu quero morrer para mim mesmo. Quando você tem esse princípio, aí você vai desfrutar do que Jesus também ensinou em outros textos. Aquele que quiser salvar-se-á, perderá a sua vida, mas aquele que perder a sua vida, salvá-la. Você está falando isso, eu me lembrei de um testemunho de um ex-muçulmano que se converteu lá no Oriente Médio, e alguém chegou para ele e essa pessoa se converteu e começou a evangelizar, começou a mostrar o verdadeiro evangelho para os muçulmanos da região. E aí alguém chegou e falou assim: olha, você sabe que está no Corão, né, no Alcorão, que quem sai quem deixa a religião, né, do Islã é passível de morte. Então,
a base legal e religiosa para matar essa pessoa. Cara, você então agora corre risco de morte. Aí ele virou assim com um sorriso muito tenro e falou assim: eu já morri. Você nem sabe. Eu já morri. Então, Você nem sabe, mas já morri. é necessário ter esse entendimento do Evangelho. Eu já morri. Para quê? Já morri para a velha criatura, para o velho estilo de vida. Eu morri para a natureza carnal. Eu morri para esse velho homem, uma natureza pecaminosa. Eu já morri. Quando nós entendemos isso, fica tudo tão mais leve. Carregar a cruz se torna algo tão... Foi o que Jesus disse sobre o fardo dele, Não, né? né? Aí fica leve, né? Aí que é a sacada dessa fala de Jesus da troca. Que o meu fardo é leve, o jugo é suave. É isso aí. Entendeu? Eu aproveitar Por uma favor, aqui. pastor, por favor. Quando foi proposto o tema, eu fui dar uma lida num comentário do... Qual o pensamento de um teólogo americano chamado William MacDonald, e eu trouxe aqui, até nem fiz anotações, Sim. até trouxe o próprio Legal. tratado. Eu acho interessante que ele vai fazer um comentário aqui e ele pontua algumas coisas que eu acho interessante. Agora vou trazer aqui para a vida prática mesmo, pontuar algumas questões práticas, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, tendo descrito o próprio futuro, o Senhor convidou os discípulos a segui-lo. Isso significaria negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Para negar-se a si mesmo, então é preciso o quê? Renunciar, e aí vem uma palavrinha chave. Então, a primeira palavra, renúncia, e aí depois, renunciar voluntariamente. Não é obrigado. Voluntariamente. Qualquer direito de planejar ou escolher, e reconhecer seu senhorio em todas as áreas da vida. Tomar a cruz quer dizer deliberadamente escolher o tipo de vida que ele quem? Jesus vivia. Então isso envolve o que? Aí ele vai pontuar algumas coisas práticas. Oposição a pessoas queridas. Como? Oposição a pessoas queridas. Ora, eu andava numa vida de pecado com pessoas queridas. Amigos, parentes. E aí agora eu não estou mais nesse estilo de vida. Agora eu sigo Jesus e eu sigo o seu estilo de vida. Automaticamente, Isso vai gerar uma oposição ao velho estilo de vida e àquela situação em que eu me encontrava. Segunda, obediência à direção agora de quem? Não mais do que eu acho. Não mais da minha formação cognitiva, intelectual, todos os meus diplomas, todo o meu temperamento, o que eu acho que tem que ser, os direitos, o meu jeito. Não, agora a obediência ela é ao Espírito Santo de Deus. Você se tornar opróbrio por parte do mundo. Aí vem algumas renúncias. Tudo questão prática aqui, gente. Tudo isso é cruz. Tudo isso é cruz. Renunciar à família em muitas situações. Jesus ele pega pesado, né? Aquele que quer me seguir e não está a fim de renunciar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. E tem gente que fala que o evangelho de Jesus é light. É light, sim. Vai nessa. Renúncia a casa, terras e confortos dessa vida. Dependência completa de Deus. Proclamação de uma mensagem malquista. O que quer dizer a ideia malquista? De um senhorio completo, né? Essa palavra ela vem do hebraico, da ideia de um senhorio de Javé, Yavé ser o Senhor completo, né? Uma das ideias. Então, ter esse entendimento, uma proclamação de que Jesus, Ele é o meu Senhor, de que Deus é o Adonai, exatamente, Ele é meu Senhor, Ele está acima de tudo. É um caminho de solidão, hein? Ou seja, está sozinho. Microfone, está sozinho. De cisterna. Não, a questão aí não está em você bater aqui, meu querido. Segurar, é estátua, o jeito que estátua. você segura aqui. É aqui, ó. O jeito que está aqui, ó. Cisterna. Jeremias, sozinho no poço. Não dá para ele explicar para o povo lá. Cisterna, irmãos. Jeremias no poço, lançado no poço pelos seus compatriotas por conta da mensagem que pregou. Isso. Ou liberdade
sossego total ou manter-se firme na pregação da qual ele foi chamado. Cisterna, jogaram ele numa cisterna. Então há essa escolha também, e é cruz também. Continua, pastor. Sofrimento por causa da retidão. Sofrimento por causa da retidão. Por ser justo. Eu me lembro de uma ocasião, ontem eu estava conversando isso, eu encontrei um dos meus irmãos, muitos são os irmãos, de sangue, de Martins mesmo, né, de sangue, de DNA. Eu encontrei um dos meus irmãos, nós estávamos tomando um café e conversando, e eu lembrava ele de uma ocasião, de uma pessoa muito próxima a nós, uma pessoa muito querida, da nossa parentela, que nós estávamos próximo a um antigo local de trabalho daquela pessoa, e que essa pessoa me colocou uma certa ocasião no carro e falou: puxa, que bom te encontrar aqui, Fernando, eu preciso resolver uma situação ali, ó. Aí você vai fazer o seguinte, eu vou falar que você é dono de um imóvel assim, assim, assado, e você está interessado numa situação assim, porque aí com isso eu vou conseguir fechar um outro negócio e tal. Eu falei: não, eu não sou dono desse imóvel. Não, ninguém nem te conhece, nem sabe que você vai estar aqui no carro. Você veio na hora certa, eu estava pensando em como resolver, você é a pessoa certa. Eu falei: não, que Deus vai ter vindo. Eu falei: não, meu amigo, game over para você, pessoa errada, na hora errada, na proposta errada. Eu não sou dono desse imóvel, eu não vou fazer parte desse conluio, dessa história. Então, assim, a pessoa ficou um tempo sem conversar comigo por causa disso. Não custava nada, né? Custava nada me passar, era só ficar quieto. Rapidinho. Era só ficar quieto e falar: sim. Não sou. E essa pessoa ficou um tempo, quando eu falo um tempo, assim, coisa beirando um ano, sem falar comigo por causa disso. Não tem problema, entende? Não tem problema, é o caminho da solidão, né? Sofrimento aí por causa da retidão, preferia a retidão nessa situação. Difamação e vergonha, que quando falam algo sobre você que não é verdade, é uma difamação, entra na linha de difamação. Bom, e enfim, aí ele vai falar várias outras, mas só fechar aqui: morte para si mesmo e para o mundo. Então, agora você carrega a cruz, estilo de vida, olhar para Jesus, quais são os passos dele, o que ele quer. Então isso envolve um monte de coisa que estão de adereços, envolve, nós temos que deixar de lado. E parece que se o senhor, mais do que ninguém, que como pastor, como o senhor sempre faz, pega pesado em algum momento e fala sobre esse assunto, pode, seja aqui na própria Vila Jaguara, onde o senhor estiver pregando, onde o senhor já foi pastor, sempre pode ter alguém que fica assim meio de canto de olho, porque essa é a ideia proposta para o líder, o pastor, falar: você precisa conduzir a sua cruz, carregar a sua cruz, e carregar a sua cruz vai implicar nesses detalhes aqui, e isso tem que ser levado a sério para quem decidiu carregar a cruz. Você que decidiu carregar a cruz tem que entender que isso que o pastor leu aqui está dentro do pacote, né, pastor? Não tem como fugir, não tem como abraçar essa ideia desse outro evangelho aí, a não ser esse dito e proposto por ele. Exatamente. Eu penso, o meu credo ele está fundamentado totalmente nesses comentários aqui. Estão totalmente na mesma linha, ornado com o do William MacDonald. Acho que uma das coisas que mais implica, pastor, é comportamental mesmo, né? A personalidade do ser humano, daquele que segue a Jesus, a personalidade, o comportamento da pessoa, que é uma das áreas que a pessoa precisa permitir Deus moldar para que ela renuncie e tenha uma atitude de fato seguir e carregar a cruz. No final, sempre o carregar a cruz, ele vai dar em um lugar, para todos nós. O lugar em que o carregar da cruz vai dar é no Gólgota. Todo que carrega a cruz vai ter que entregar essa cruz no Gólgota. E depois de entregar essa cruz e passar o que nos está destinado, aí sim trocar por uma coroa de vitória, né? Por uma coroa de glória, como o próprio Senhor Jesus, no capítulo 12 de Hebreus, a troco da alegria que ele estava proposta. Em troca disso, ele suportou a cruz. Mas isso aí quando isso? Isso é quando? Você vai carregar, vai receber essa coroa quando? Então, depois da morte. Depois da morte. Mas parece que tem gente querendo viver então hoje com a coroa. Esse pensamento está concatenado com o que você falou e com o que o pastor falou. Eu já morri já.
Então, se você está carregando a cruz, você é um condenado. Você já foi julgado. Não foi crucificado ainda, mas já está condenado, está morto. Já está condenado. A morte. Então, e a nossa vida, lá tem uma passagem que a Bíblia fala assim, olha, vocês ainda não resistiram ainda até a morte para poder abandonar a cruz. Vocês não resistiram até esse ponto. Mas o ponto final, o ápice desse carregar a cruz, é ser crucificado. E o detalhe que Paulo fala, nesse Gálatas capítulo 2, versículo 20, é que ele diz que está crucificado. E a ideia de quem está crucificado é não sair daquele lugar. Por isso que em muitas cartas Paulo fala, Paulo, servo de Deus, apóstolo, prisioneiro de Jesus Cristo. Porque você está prisioneiro, você está crucificado com Cristo. A ideia dele já era essa. Então, aí pensando assim no sentido progressivo, né, de ir se entregando. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O Senhor Jesus ora à vontade do Pai, que era o desejo, para que o desejo do Pai, o desejo dele, fosse apenas um desejo. E o final desse desejo é dar em cruz. Então, já estou crucificado com Cristo, já está morto, já está executado. E tem uns que são malandros, né? É os irmãos que deixam um dos braços sem prego. No momento que precisar, ele arranca o outro, desce da cruz, faz o que tem que fazer. Já aconteceu isso com você? Opa! Tu tira um prego da cruz, vai. Desce daí, Senhor, desce daí. É o que as pessoas fazem, né? Desce daí, eu vou contar uma experiência rapidinho, posso? Hoje? Desce daí, desce da cruz, desce. Tem uns que só estão de pé e uma mão crucificado. E na hora que for preciso, ele tira uma das estacas, arranca dos pés e desce da cruz. Mas o estar crucificado com Cristo não dá para sair, porque de fato estamos crucificados. Mãos e pés. Mãos e pés. Tem um vizinho meu lá que eu acho que ele não gosta de mim, eu não sei porquê. Ele não vai com a minha fachada. E se ele estiver assistindo, Deus abençoe sua vida, viu, vizinho? ele não está assistindo, não, tenho certeza. Toda vez que eu falar de Jesus para ele, ele sai correndo. Fecha a porta, o outro vizinho que vai falar de Jesus para ele sai correndo. É uma benção, cara. E ele me aprontou uma lá, que ele colocou fogueira perto da minha casa lá e encheu minha casa de fumaça. E eu de cima dá para ver, né? E ele fazendo de propósito, não sei por que razão aquilo. Bom, me veio a seguinte ideia. Tinha um balde de água gigante, mas já sei, vou encher esse balde de água gigante, vou jogar na fogueira quando ele estiver passando embaixo. Vai apagar o fogo e ser mais cheio. O mar de dentro. Aí me veio a ideia. Essa ideia é boa. É o desce da cruz. Aí quando eu ia encher, eu falei, não. Que isso? Você é louco, acorda? Aí o Espírito Santo lembrou, você está morto, você está morto. Morto não joga água em ninguém, cara. É isso. Morto não joga água em ninguém, morto não revida, morto não faz um monte de coisa. Aliás, morto não faz nada. Mas aí fica aquela vontade, o antigo eu, a ideia é boa, a situação é propícia, vai fazer bem para quem? Só se for para o seu ego, para o seu antigo Adão, mas para o testemunho, não vai fazer bem. Aliás, a palavra testemunho, o significado dela é mártir, é morrer por amor de Cristo, morrer como aquele que dá testemunho da causa pela qual está morrendo. E que testemunho eu vou dar? Nenhum. Vai fazer bem para quem? Para ninguém. Morto não joga água em ninguém. Morto não dá tiro em ninguém. Morto não agride ninguém. Por isso que nós já estamos crucificados com Cristo. O final da cruz é morte. Nós já estamos mortos. É muito interessante isso, porque também tem a ideia de chegar até a morte, até ser crucificado. Jesus não nasceu crucificado. Já nasceu com essa missão, mas até ele ser crucificado, ele foi cada dia passos para a cruz. Então a pergunta é, para você que frequenta uma igreja evangélica, seja aqui ou outra igreja, você está passos para pegar a sua cruz? Ou cada culto, cada vez que você vai para a igreja, em vez de você estar se aproximando da cruz, para ser crucificado, você está indo para trás? Porque parece que tem gente que nunca chega até a cruz, né? Vive uma vida só ouvindo, mas nunca decidiu agarrar. Jesus disse, vocês já entenderam? E funciona assim, quem quiser vir a mim, ou seja, é agora, tome a sua cruz agora. Você não vai ser crucificado agora, mas tome ela. Você já tomou sua cruz? Pensa sobre isso.
Tem algumas participações aqui, eu preciso Tem uma ler. pergunta para o pastor. Sim, aqui tem a missionária Kátia Lopes, amiga da gente do Facebook, que ela está conosco já, pastor Fernando, já uns 3, 4 quinta-feira, essa missionária, amiga minha de muitos anos. Que bênção. A missionária Kátia Lopes, ela, o esposo, a família, ela fez uma colocação legal: igreja para o socorro, para o caráter das vidas, né? Essa é a maior cruz a ser carregada, e muitos não querem negar o seu eu, é uma verdade, né? Fato. Tem aqui também algo que não é uma pergunta, é uma pergunta, na verdade, para o pastor, essa, né? Essa uma pergunta verdade. pro pastor. Essa é para o pastor, Pastor. essa aqui eu estou pegando aqui com o presbítero. Eu estou pegando com o presbítero Ricardo essas pegadinhas aqui, eu quase ia ler, mas é para o pastor mesmo, realmente. Não é fácil, isso aqui o mestre tira de letra. Olha só, o que é que Jesus quis dizer com deixe que os mortos enterrem os seus mortos, no capítulo 9 de Lucas. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Tá. Antes deixa eu só fechar um raciocínio aqui. A gente estava falando algumas coisas aqui e me veio algo à mente. Daqui a pouco eu deixo vocês responder essa pergunta aí. Me veio algo à mente, só para concluir uma linha de raciocínio aqui, expor na realidade uma linha de raciocínio, que é a seguinte: nós estamos falando aqui sobre, eu falei na introdução, né, eu levantei a questão dos desigrejados, desse evangelho sem compromisso, essa ideia do quinto evangelho que estão escrevendo, esse evangelho água com açúcar, um evangelho de facilidades, um evangelho de fragilidade, essas coisas todas, que gera um exército, não me reles, não me toques. Então todas essas questõezinhas. Mas deixa eu dizer aqui também o seguinte: quando nós estamos falando aqui, eu estou sendo enfático nessa questão da cruz, da renúncia, de dificuldades. Eu não estou, e deixa eu dizer isso também, eu não estou sendo, pensando em Jesus também, como aquele pessoal, meu Deus, que... Me ajudem, por favor. Eu esqueci. Não, esse pessoal um segmento da ala da Igreja Católica, que eles abandonam tudo. Os franciscanos, isso, obrigado. Os franciscanos que fazem fazem votos de pobreza e tal, né? E fazem voto de pobreza, não tem que ter trabalhar, terra, não tem nada, viver só de favor dos outros e tal. Beleza, cada um na sua. Não é isso. Eu não sou o meu estilo de vida, minha formação, meu entendimento na palavra de Deus não tem nada a ver com isso. Eu faço parte de uma linhagem judaico-cristã, entendeu? Que entende que você tem que trabalhar, plantar para colher, e comer bem, e viver bem. Eu não tenho problema nenhum. Para isso, é óbvio, vai estudar, vai se esforçar, vai correr atrás. Se a pessoa não faz isso, é a cruz dela, entendeu? Se a pessoa não tem uma casa, um carro, ela vai alegar que é a cruz dela. Isso, não tem nada a ver com isso. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, não tem nada a ver com isso. Então, eu entendo, também não sou a favor do outro extremo, do evangelho triunfalista. Que você só é de Deus se você tiver. Teologia da prosperidade, assim por diante. Não, o equilíbrio. Eu penso no equilíbrio. Em tudo que eu colocar as mãos, eu vou ter a bênção do Senhor. Se eu andar segundo a sua palavra, eu vou prosperar, eu vou caminhar. Eu acredito no evangelho de saúde, de cura, de milagre, de viver bem, de andar bem. Quem tem Jesus tem tudo, tem vida, tem alegria, a despeito das tribulações, dificuldades, carregando a cruz, rindo, abençoado. Em alguns momentos tem choro, entendeu? Tem lágrimas, mas uma coisa é o estado de espírito de tristeza e outra coisa são momentos de tristeza, mas um estado perene de paz e alegria. Então isso é importante eu dizer aqui, porque senão fica parecendo que a gente está falando, vendendo aqui a ideia de um evangelho que é só sofrimento, tá? Não é isso também. Não é isso. É bom a gente deixar isso claro. O que é carregar a cruz. Exatamente. O evangelho é carregar a cruz, chorando, cantando, sorrindo, às vezes nem tanto, mas o estado perene nosso
é um estado perene de vida, alegria. O reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. Então, esse entendimento, ele é importante nós termos, tá? E aí, você ia respondendo o que mesmo sobre a pergunta aí que foi feita? A pergunta era o que Jesus quis dizer no Lucas, capítulo 9, verso 57 a 60, o que Jesus quis dizer com a proposta daquele rapaz que disse para Jesus que ia segui-lo, mas antes ele deveria ou queria enterrar o pai, enterrar e aí o pai. Jesus manda os mortos enterrar os mortos, né? Isso, a exatamente. grande questão é, morto pode enterrar morto? Morto não enterra. Então, tem a interpretação desse texto, ela é longa, né? Bom, um dos pontos aí, Jesus está falando sobre perder tempo e renúncia, perda de tempo para servi-lo, para caminhar com ele. É um dos pontos. Daria aqui um estudo longo sobre esse texto. Essa questão que você citou de prioridade, entende? Jesus não está sendo em momento, aparentemente Jesus e as suas tiradas, né? Parece que ele está em algum momento falando para o rapaz desonrar o pai. Seria insensível com a morte do pai. De forma alguma, Jesus está desonrando o pai. A mensagem que está por trás é muito maior. Jesus, ele faz uma sondagem no coração daquele rapaz e ele entende, fala, olha, quem morreu, morreu. Você vai estar lá, você vai ter algumas horas para fazer esse luto, esse velório e tal, e que morreu, fica o sentimento. Isso não pode te impedir de caminhar, de seguir, de produzir, de fazer com que as coisas aconteçam. Me seguir é necessário vida, disponibilidade. Nesse processo de disponibilidade, ação, achei a palavra, o verbo, ação, agir. Quem realiza, entende? Não fique aí enterrando as suas mágoas porque você perdeu o seu pai. A vida continua, rapaz. Para me seguir, essas coisas elas acontecem, porque não sei se nessa época essa máxima já era ensinada na escola, né? O ciclo vital. O ser humano, ele nasce, cresce, desenvolve, reproduz, e a última coisa, a grande certeza é que ele morre. E as pessoas, quando alguém morre, um ente querido, paralisam a vida, né? E colaborando com esse pensamento do senhor, pastor, essa ideia que o senhor falou, a palavra-chave de perder o tempo, por quê? Jesus está dizendo ali uma resposta a uma pergunta desse camarada que disse, porque ele queria seguir Jesus, e Jesus disse para ele isso. Mas por quê? Porque Jesus sabia naquele ritual que eles tinham ali, que o enterro não é que nem o nosso aqui, rápido, dinâmico. E a ideia para seguir Jesus é agora, nesse momento. E eles tinham aquela cultura que as mulheres se envolviam e ficavam 40 dias chorando e tantas coisas. Ou seja, você que é filho dessa pessoa que morreu, você vai estar ligado ao velório durante muitos dias. Vai lá, joga a terra e vem correndo. Tem a ver com a tradição da cultura. Por isso que eu falei, tem muita coisa por trás. É isso aí, tem essa relação. Não vai ficar chorando esse pranto aí esse tempo todo não, cara. Time on, o negócio tem que ser rápido, vamos, ação, as coisas têm que acontecer, não vai ficar curtindo no óleo esse luto aí esse tempo todo, para de trabalhar, não, quer me seguir, deixa para os mortos, enterra os mortos, vai lá, faz o teu choro, enterrou, jogou terra, vamos embora, vamos seguir, vida que segue. Ok, deixa eu só fazer um estreitamento assim, na área da teologia com a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Efésios, aqui, você viu falando isso? Falando eu aqui me esforçando para poder uma linguagem mais ser arroz com feijão, o homem veio no estreitamento, ficou bonito, hein? No estreitamento da teologia e em seu cruzamento com a soteriologia. Rapaz, eu não falo essa palavra soteriologia tem uns 20 anos, desde quando eu saí do seminário. É a doutrina da salvação, perdão, meu irmão. Ele quase falou em mistério aqui agora. Olha só, irmãos, a palavra de Jesus aqui, além de tudo, é lógico que os ilustres novos aqui, pastores, falaram, tem uma ideia aqui incutida dentro dessa doutrina, que é o fato de todas as pessoas estarem mortas espiritualmente. Sim. Todas as pessoas, vou repetir de novo, todas as
Romanos. Estamos sempre mortos. Estando vós mortos em ofensas, em pecados, no outro que é Satanás. Aí essa ideia dele, né? Em seus mortos, parte do pressuposto de pessoas, embora respirando, coração pulsando, trabalhando, indo e vindo, espiritualmente elas estão mortas. Enterrada de fato, fisicamente está morta. Então deixem que os mortos espiritualmente enterrem os mortos fisicamente. Essa aqui é estreitando assim, a compreensão. Está dentro desse entendimento. Deixe que os mortos espiritualmente enterrem os seus mortos fisicamente. Mas será que se tiver alguém em casa fazendo uma pergunta para o senhor agora, que veio na minha mente, eu vou perguntar. Mas não quer dizer que só pode enterrar, fazer o enterro quem é morto espiritualmente? Uma pergunta que pode surgir em casa. É difícil essa pergunta. Não, aí a ideia... Qual que é a ideia? Redunda, dessa pergunta do pastor Marcelo, redunda na questão que ele mesmo falou sobre esses que estão mortos, eles afogam, eu estou usando uma linguagem bem simples, afogam as mágoas nesse luto e deixam de produzir. Então, isso aí é um segundo momento, né? Eu falei que ia estreitar só nessa questão, só a ideia. Então, não, dentro da pergunta dele, nós voltamos a esse ponto. Por quê? Quem está morto espiritualmente, ele acaba de uma certa forma não tendo, a palavra diz, aqueles que são espirituais discernem todas as coisas, os que não são de nada discernem. Então veja, discernimento não é para todo mundo, assim como o dom não é para todo mundo, e assim por diante, certo? A questão é essa: a pessoa não produz o quê? Seguir a Cristo é produção, uma vida de produção, é produtividade espiritual. Essa pessoa, ela não pode se ater em um luto, dentro da cultura judaica aí, em um luto contínuo de 30 dias, 21 dias, 40 dias. Não dá. O reino tem pressa. O reino, as coisas no reino, elas acontecem, meu amigo, como numa corrida de Fórmula 1. O tempo todo nós estão surgindo necessidades de pessoas que estão para o reino. Hoje eu tinha uma conversa com a minha esposa, por volta da hora do almoço, e falava de uma situação de uma pessoa que eu estou prestando serviço para essa pessoa, e o que essa pessoa está passando em sua vida particular, ela compartilha muito comigo isso. E eu conversava com a minha esposa, ela falou: puxa, você tem falado bastante dessa pessoa. E eu falei para ela: engraçado, o momento da vida espiritual que eu estou, me causa mais incômodo, mexe mais comigo do que outrora, porque eu vejo uma necessidade urgente. Eu estou observando, falando, esse cara, do jeito que ele está perdendo tudo, não enxerga, não sabe, mas esse cidadão, ele está indo com os 2 pés correndo para dentro do inferno. Isso mexe comigo. E uma pessoa de um coração bom, uma pessoa, sabe, que você olha assim e fala: poxa, de princípios, o diabo numa situação cegou essa pessoa e ela está começando a perder valores, começando a perder princípios, ela está descendo a ladeira correndo, acelerada para o inferno, e ela não consegue enxergar isso. Isso, de uma certa forma, e eu tenho estado semanalmente com essa pessoa, porque eu estou prestando um serviço a ela, e obviamente eu tenho observado e falo: meu Deus, como pode a pessoa chegar a esse ponto? Nesse sentido. Não, eu entendi. Aí a aplicação, o sentido filosófico da coisa. Aqui eu duvido muito que nesse texto, Roberto, eu duvido muito que nesse texto esse rapaz não tenha ido enterrar o seu pai. Sim, e eu não vejo problema. Mas eu também não vejo. Agora, mas olha a máxima. Então, aí a aplicação é essa que vocês estão falando. A máxima é essa: a prioridade é o reino. Eu não acredito que ele tenha deixado de enterrar o seu pai. Eu também não. De curtir o luto pela perda do pai. Isso. Por conta da palavra de Jesus. Só não entrou em quarentena. E às vezes vou pegar essa fala, né?
o gancho? O que Jesus está dizendo, eu vou parafrasear com Jesus, beleza. Você quer ir? Quer ir? Enterra seu pai. Vou tentar traduzir isso de uma forma bem contextualizada nossa. Você quer ir? Cara, você só não faz um lockdown da tua vida. Não entra em quarentena. Isso, exatamente. É isso que eu ia falar. Vai lá, o sentido de enterra, internizar aquilo. Vai lá, enterra e não tem lockdown não. Exatamente. Beleza? Não tem 3 dias, não tem dia oficial de luto. Enterrou, toma um banho e bora. Não tem missa do Exatamente. Então, não tem missa do sétimo dia, meu amigo. Enterrou, agora é o seguinte, o rei não tem pressa. Esse é o aspecto da aplicação. Isso. Por conta dessa situação, eu não vou internizar isso e levar para a minha vida. E olha o que Jesus está falando, olha o contratexto. Quem não toma a sua cruz não me segue. Meu pai morreu, estou te seguindo, Jesus. Com cruz, com morte e tudo. É isso. Com dor no coração, chorando, perdi meu pai, que dor tremenda e tal, mas onde está Jesus? Lá, a cruz está ali, estou seguindo, estou andando, estou indo atrás. Vai chorando, mas vai. Vou chorando, mas não, o que você está chorando? Onde você está indo? Estou seguindo Jesus, aquela cruz ali, aquela cruz maior. Os mortos ficaram lá atrás. Os mortos ficaram lá atrás. Mas aqui dentro do meu coração, aqui dentro, internamente, a minha visão, o meu foco é Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé, por causa da morte do meu pai, dentro desse texto, eu não vou deixar de carregar a minha cruz e seguir a cruz de Cristo. Ou seja, não tem nada que impeça. Não tem nada. Eu acredito que esse seja os dois aspectos, os dois ambientes aqui dessa fala de Jesus. Não tem nada tanto que na impeça. Aplicação quanto no aspecto teológico. A gente está quase chegando no final, e para dizer sobre nada que impeça, é mais ou menos assim, esse texto lindo que a gente quer terminar aqui, cada um dando a sua consideração, porque já estamos no final, mas olha só isso aqui, mas todas essas coisas, nelas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus pela cruz que carregamos. Se eu fosse acrescentar, que eu não posso acrescentar na Bíblia, eu colocaria não é canônico. Pela cruz que carregamos. O fator de você decidir carregar a cruz fará com que você ultrapasse qualquer tipo de situação, porque quem não carrega a cruz fica sem beber para fazer exame. Quem não carrega a cruz também passa por várias situações. Então, muito mais do que você passar por dificuldades, problemas que o cristão também passa e o não cristão passa, mas é você passar isso por amor a Deus, sofrer todas as dificuldades pelo nome de Jesus. Gente, que fantástico, estamos quase esperando já o final dessa roda dos esclarecedores. O pastor e o presbítero vão dar a última palavra, contextualizando o que a gente já falou, e esse estudo maravilhoso. Tenho certeza que em casa você foi tremendamente abençoado, pastor? Muito forte, foi muito legal, e tenho certeza que assunto não falta aqui, né, presbítero, para falar. Meu Deus do céu, foi muito bom, né? Eu aprendi bastante nesta noite também. Depois eu vou tirar uma foto daqueles apontamentos ali que foram feitos. Acrescentou bastante, aprendi também, e temos aprendido juntos, né? Dissertando, ponderando. É o que Deus disse para Josué, capítulo 1, versículo 8: medita neste livro, nesta palavra, de dia e de noite, e te farás bem, prosperar em teus caminhos. É legal essa colocação sua, porque nós vimos a ideia que tem que ser algo diário, e ele vai até mais profundo, não só diário, como de dia e de noite. O carregar a cruz é diário, ou seja, de manhã, tarde, noite. Diário é figura de linguagem, na verdade ele quer dizer a todo um momento. Uma cruz é para toda a vida, com a esperança de um dia, conforme o apóstolo Paulo diz, trocar por uma coroa de glória, a qual o Senhor Jesus nos dará, não somente a mim, mas todo aquele que por ele espera. Glória a Deus. Aleluia. A nossa igreja tem cruz aqui, né? Tá pegando aí, né? A câmera girl, né?
Cameraman não, câmera Guil. Tá pegando a cruz aqui atrás, né? Então, nós temos também aqui a igreja, na Vila Jaguar, no Brasil para Cristo. Entende que tem que carregar a cruz. Você que é membro aqui dessa igreja, não abra mão da sua cruz, carregue a sua cruz, independente do que você viva hoje, da tristeza de hoje, da dor de hoje, da alegria de hoje, porque tem gente que pega essa ideia de carregar a cruz com a tristeza, a dor, mas também faz ao contrário. Quando está alegre, feliz, parece que a pessoa solta da cruz, né? Tem aquele que quer viver a própria... Está tudo bem agora? Para que eu vou pensar na cruz? Então a cruz é bem diferente, como o pastor já falou. É muito mais do que isso. E se o pastor quiser e puder, o presbítero já deu a ideia, que eu também vou querer uma foto dessa página. O pastor pode... Eu estou aqui pedindo para ele ao vivo, tirar uma foto, joga no grupo lá, para os irmãos pegar detalhe por detalhe, porque é sensacional, muito bacana. Essa leitura feita por ele foi muito bacana desse comentário. Pastor Fernando vai fazer o final, a oração, vai dar os recados e a gente vai se despedindo por aqui. Toda quinta-feira, às 7:50, Roda dos Esclarecedores. Amém, irmãos. Não tem jeito, nós precisamos levantar a bandeira do verdadeiro Evangelho. Sabe, uma historinha infantil, para fechar, o pessoal caminhando e eles estavam carregando a sua cruz. E essa historinha eu aprendi na escolinha bíblica, quando era criança ainda, talvez pré-adolescência por ali. E alguém falou assim: puxa, está difícil carregar essa cruz, está pesado. Ele pega e corta um pedaço. E aí anda mais um pouco, fala assim: não, está pesado, continua pesado, corta mais um pedaço. E ao longo da jornada cortou 3 pedaços da madeira da cruz, porque estava pesado. E vários quilômetros distantes, interessante que as cruzes todas elas eram padrão, tinham um tamanho quase que linha de produção. Tinha um lugar onde cada um tinha que colocar, para passar de um abismo, na ponta de um abismo para o outro lado. Quando você colocava a sua cruz, ela dava certinho para você passar por cima dela, e aí você tinha que puxar a cruz e seguir. Isso aqui, pastor? Seria isso, deve fazer isso. Isso, exatamente. Vamos supor aqui, está vindo a caminhada aqui, e aqui tem um abismo, né? Então, supondo que essa Bíblia sua aqui é a cruz, ela encaixava certinho. Só que o cidadão cortou 3 pedaços para ficar leve. Então, não dava para ele alçar a cruz dele e ficar do outro lado e passar. Então, todos os outros passaram e aquele cidadão não conseguiu seguir a jornada junto com os demais, porque aí é o seguinte, era individual. Cada um tinha que carregar a sua. Não tem evangelho sem cruz. A cruz, ela é o caminho, é uma porta que nós passamos por ela. Nós somos forjados, nós somos transformados e por ela somos abençoados. Cada um de nós precisa entender esse processo da caminhada. Não dá para eliminar processos na caminhada do Evangelho. Por favor, não aceite esse evangelho raso que está por aí. Não aceite evangelho de figurão. Não aceite evangelho que esteja fora da palavra de Deus. Não aceite, não siga evangelho de facilidades. Não há facilidades. Quando eu falo facilidades, no sentido de não carregar a cruz. Estou 100% dentro do tema. Ok? Essa deve ser a nossa premissa. Não tem como. Precisa carregar a cruz e segui-lo. E aí é legal, porque ele também garante que vai nos ajudar a carregar a cruz. Aí, está tudo certo. Não é penitência. Andar no Evangelho não é penitência. É muito pelo contrário. Novidade de vida. Sabe? É uma ideia que se torna um processo dentro da razão da nossa existência. Então, nós temos que nos manter firmes na palavra, no propósito,
firmes nos ideais que o Senhor Jesus deixou para nós. Não podemos perder de vista. Amém? Que Deus nos abençoe. Domingo próximo, 18h30, estaremos em mais um culto de celebração ao Senhor Jesus Cristo. Não perca nesse mesmo canal de comunicação. Quero orar por vocês, que Deus abençoe a todos vocês. Gratidão pela participação, gratidão por estarem participando conosco aqui. Pai amado, eu te agradeço porque a tua palavra, ela é a verdade e ela tem nos sustentado, porque a tua palavra não mente, a tua palavra ela é única, ela é viva e eficaz. A ti honra, a ti glória, a ti louvor e toda adoração, Pai. Sê conosco, nos fortaleça, eu te suplico em nome de Jesus Cristo, para o louvor de tua glória. Despede o teu povo em paz. Amém. Gratidão, pessoal, uma ótima noite, Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus.